12,1 π mais 1,32 J. Ok, pessoal? Então, dessa forma aí, eu tenho, do ponto de vista de Lagrange, certo? Eu posso obter. Agora, a minha trajetória vai coincidir com a linha de corrente, certo? Então, a minha trajetória vai ser exatamente essa linha de corrente. Então, para eu localizar a partícula 6 segundos depois, eu teria que fazer o quê? Estender a minha linha de corrente aqui, certo? Então, a minha linha de corrente, ó, aqui a gente não está usando a escala certa, certo? Deixa eu só botar aqui aproximado. A minha linha de corrente, certo? Seria uma coisa mais ou menos dessa forma, né? Vou apagar isso aqui. Certo? Então, aqui é 8, certo? Sei lá, aqui seria 10. Opa! 10. Aqui seria um 12, né? Certo? E o meu X aqui é quanto? 12,1. Então, eu vou estar bem por aqui. Certo? E enquanto o meu Y aqui é 1,32. Então, eu vou estar, certo? Localizado num ponto mais ou menos aqui. Fora de escala, eu faço manual aqui, certo? Daí eu vou estar com um ponto aí 6 segundos depois. Vai ser exatamente onde a partícula vai se encontrar. Certo? E aí eu tenho o meu vetor posição, que foi o vetor posição definido, certo? A partir da análise aí, considerando aí a análise do ponto de vista de Lagrange. Ok? Esse é o meu vetor posição. Ó. Né? E aí eu posso ter, essa é a minha função que define o meu vetor posição, eu posso ter, a partir daquela função determinada anteriormente, eu posso ter o vetor posição em qualquer tempo que eu possa analisar, que eu queira analisar. Né? Aqui vai ser o vetor posição, ó, o tempo, 6 segundos depois. Ok? Certo, pessoal? E a equação que vai me dar o vetor posição é exatamente isso aqui, ó. RP x0 é elevado a t, componente escalar na direção x, y0 é elevado a menos at, componente escalar na direção y. Meu vetor posição. Ok? Alguma dúvida, pessoal, aí? Para a gente continuar? Por enquanto, tudo bem, professor. Pronto. Pessoal, aí quem tiver dúvida, não estiver entendendo, tem que falar no microfone, que eu não estou vendo o chat, certo? Aí eu não sei como é que vocês estão entendendo aí do outro lado, né? Eu não estou analisando. Depois pode enviar essas anotações? Sim, eu vou enviar. Eu só não enviei ainda porque eu estou esperando concluir a questão para poder enviar para vocês. Ok? Mas eu envio hoje, porque não terminou ainda. Ok? Então, olha bem, aqui, certo? Eu tenho o item D resolvido. Aí pergunta aqui, item E, qual a velocidade dessa partícula em t igual a 6 segundos? Então, ele está perguntando quando a partícula se encontrar 6 segundos depois em um determinado ponto, qual vai ser a velocidade da partícula? Ok? Então, o que é que a gente faz, pessoal? Como o campo de velocidade, certo? Aliás, como a linha de corrente coincide com a trajetória da partícula, eu posso obter essa informação a partir das informações, a partir do campo também. Então, é só eu substituir as coordenadas obtidas pela posição da partícula 6 segundos depois, na equação do campo, certo? Que aí eu já localizo a partícula e sei qual é a velocidade dela, certo? Qual é a velocidade dela nesse tempo, certo? Então, é só fazer a substituição, certo? Dos valores obtidos da posição da partícula, certo?
Então, essa aí, pessoal, é a questão, é o item A, B, C, D, o item E, né? Item E. Ó, item E. Então, eu vou utilizar a equação do campo. A equação do campo, xy igual, né? Aqui é a equação do campo, a x menos a y. A equação do campo, certo? Daqui eu tiro a velocidade da partícula. Da equação do campo eu tenho a velocidade da partícula, certo? Que aí, para ser a velocidade da partícula, eu tenho agora que especificar o ponto, certo? No caso aqui, o ponto vai ser qual? 12,1, certo? 1,32. Ok, pessoal? Deixa eu botar um ponto de vírgula aqui, porque está cheio de vírgula, né? Isso aqui vai ser o quê? É só fazer a substituição. O A é quanto? 0,3 segundo a menos 1. Vezes o X, que é 12,1 metros. Ok? Menos o A, 0,3 segundo a menos 1. Vezes o Y, que é, certo? 1,32 metros, né? Deixa eu puxar aqui. 1,32 metros. Ok? Daí eu obtenho a velocidade da partícula, que é exatamente quando ela se encontra, certo? Velocidade da partícula, quando se encontra no ponto 12,1, 1,32, vai ser igual, certo? A 3,6 menos 0,40. Menos 0,4. Ok? Que é 63, né? Ponto 3,63. Já fiz o cálculo aqui e está resolvido no livro. Né? Vou só botar aqui. 3,63, certo? E a componente escalar da velocidade na direção x é menos 0,40. Ok, pessoal? Aí, como a gente observou aqui nas unidades, certo? Metros, segundo a menos 1, metros por segundo. Então, isso aqui, certo? Vai ser, certo? Dado aqui em metros por segundo. Ok, pessoal? Então, aí, essa vai ser a velocidade da partícula, certo? Quando ela se encontra no ponto 12,1, 1,32. Que é exatamente o ponto, certo? Nesse ponto aqui que vai estar passando a partícula que foi inicialmente observada no ponto 2,8, 6 segundos depois, né? Vai estar passando no ponto 12,1, 1,32. Como a linha de corrente coincide com trajetória, certo? A análise aqui, facilmente a gente obtém aí, bastando obter a velocidade da partícula a partir da informação do campo, ok? Agora, se fosse transiente, não, porque aí a linha de corrente não coincide com trajetória, a análise seria de outra forma, ok, pessoal? Então, isso aqui é o item E. O item, aí tem um outro item, certo? O outro item é o seguinte, lá com isso, o outro item diz, mostre que a equação da trajetória da partícula, que é essa do ponto de vista de Lagrange, é a mesma equação da linha de corrente. Então, tem que mostrar isso aí. E isso aí, e a gente tem que conseguir mostrar isso aí, por quê? Porque a gente já sabe que o campo é estacionário, certo? E a trajetória coincide com a corrente. Se eu tenho uma equação que define a trajetória, certo? Então, esta mesma equação eu posso analisar essa equação e dela chegar na mesma equação da linha de corrente, já que trata-se de um campo estacionário. Ok? Então, no caso aí, a gente vai ter que mostrar isso aí, a partir, certo? Mostra que a equação da trajetória. Então, a gente vai partir da equação da trajetória, certo? E dela chegar na equação da linha de corrente. E com isso a gente checa, certo? E verifica essa afirmativa, né? De que a linha de corrente coincide com a trajetória, certo? No caso de campos
certo? Estacionários, ok? Então, aí o item D, né? ABC, não. O item aqui não, aqui é C, né? Não, aqui agora é o item F, né? Como é isso aí, pessoal? Isso aí lá com isso. Item F. Seu campo de visão aqui é o item E, o item F está aqui. Item F. Ok? Então, a partir da equação da trajetória, vamos mostrar, isso vocês vão ver que é relativamente simples, vamos mostrar que, certo? Ela é igual à equação aí da linha de corrente, certo? Isso é válido porque o nosso campo é estacionário. Então, vamos partir da equação da trajetória, certo? Vamos lá, a equação da trajetória a gente definiu, certo? A equação da trajetória, deixa eu pintar aqui de verde, ó. A gente definiu, vamos pegar isso aqui, podia pegar esse x de t igual a x0 é elevado a t, mas vamos partir logo dessa aqui. Pegar essa equação aqui, que vai definir a trajetória, certo? Da partícula na direção x, certo? E esta outra aqui que define a trajetória da partícula na direção y. Trabalhar com essas duas. Certo? Então, aqui eu vou trabalhar exatamente com essas duas equações. Então, eu tenho que x0, aliás, x sobre x0, né, igual a E elevado a AT. E a outra expressão é y sobre y0 igual a E elevado a menos AT. Certo? Eu tenho essas duas equações aqui que definem a minha trajetória. E são delas a gente obtém as componentes escalares de decomposição. Ok? Então, delas aqui eu posso fazer o seguinte, pessoal. Certo? Deixa eu apagar esse aqui, depois eu faço assim. Vamos só fazer uma alteraçãozinha aqui nessa última equação, de tal forma que o segundo membro seja igual ao o segundo membro da primeira equação. Aqui eu tenho E elevado a menos AT, e aqui eu tenho E elevado a AT. Então, eu posso reescrever isso aqui, dessa forma. Se eu inverter o primeiro membro e inverter o segundo membro, ou seja, elevar a menos 1, certo? Eu não tenho alteração, a minha equação permanece a mesma. Então, fazendo esse tratamento matemático aqui, certo? Invertendo o primeiro membro da segunda equação, eu vou ter o quê? Y0 sobre Y, certo? Igual, invertendo o segundo membro da segunda equação, eu tenho E elevado a T. Ok? E isso aqui implica em quê? Implica que E elevado a T, ó, E elevado a T, vai ser igual, certo? A x sobre x0, e por sua vez também é igual a y0 sobre y. Certo? Se só se, trabalhando estas duas equações aqui, x sobre x0 igual a y0 sobre y, certo? Multiplicando a extremo pelos meios, eu encontro xy igual a x0, y0. Ok? Isso aqui é nada mais, nada menos do que a equação que define a linha corrente. Né? X, y igual a x0, y0. Se você observar, né, foi exatamente aqui, ó, xy igual a constante, certo? Logo, se xy é igual a constante, significa que ao longo da mesma linha de corrente, qualquer produto, qualquer ponto que se encontre sobre a mesma linha de corrente, o produto entre os valores de x e y vai dar o mesmo resultado. Certo? Então, nesse caso aqui, se eu tenho, se a partícula passa num ponto x0, y0, certo? Isso significa que um ponto x, y qualquer sobre a mesma linha corrente
certo? Esse produto aqui, XY, vai ser igual a XY, ok? Que foi exatamente isso que a gente encontrou aqui, ó, certo? Que na linha de corrente, a linha de corrente passa pelo ponto 28 é definida por essa expressão, XY igual a 16, certo? Ok, pessoal? Então, a partir daí, a gente mostra exatamente o que é pedido aí no enunciado, certo? Que a partir da equação que define a trajetória, mostrar, certo, que ela é igual à equação que define a linha de corrente. Ok? Alguma dúvida, pessoal, aí? Tudo certo? Tranquilo, professor. Pronto. Então, vamos sair dessa apresentação. Eu vou enviar para vocês no final da aula, certo? Eu salvo essas anotações e envio para vocês. Eu vou parar aqui a apresentação e vamos continuar aqui no slide. Ok? Aula 3. Então, o slide aí da aula 3, certo? O primeiro slide aqui, certo? Refere-se exatamente ao exercício que a gente resolveu, certo? Agora, vamos dar continuidade aqui, certo? Ao conteúdo, certo? Então, finalizamos aí campo de velocidade, que é um campo vetorial. A gente já viu dois campos aí, né? Para um determinado escoamento. A gente viu o campo de massa específica, que é um campo escalar. Vimos o campo de velocidade, que é um campo vetorial, certo? E agora a gente vai entrar aqui, certo? No campo de tensão, certo? Então, preste bem atenção aqui, pessoal, que isso aqui vai ser fundamental para a gente entender o que é um fluido newtoniano e entender a definição de viscosidade, ok? De um fluido. Então, no caso aí, campo de tensão, em fluidos, a gente vai precisar entender os tipos de forças que estão agindo sobre a partícula. Quais as forças que agem sobre partículas fluidas no campo de escoamento? Ok? Essa é a pergunta principal, para a gente iniciar aí, certo? O estudo aí de campo de tensão. Então, quais as forças que atuam sobre partículas fluidas em, certo? Um determinado, certo, campo de escoamento? A gente já viu de antemão que a gente vai trabalhar com dois tipos de força. As chamadas forças de superfície e as chamadas forças campo. Certo? Então, a gente vai estar trabalhando com esses dois tipos de força. Então, essas são as forças que estão atuando, certo, sobre partículas fluidas em um campo de escoamento. Ok? Então, as partículas fluidas são submetidas à força de superfície e forças de campo. Certo? As forças de superfície, certo, são de duas naturezas. As chamadas forças de pressão, que são aquelas forças ortogonais a uma dada superfície, ou então, se eu tenho uma partícula que em um determinado fluido, certo, que está escoando, outra partícula exerce força sobre essa partícula, certo? Ela vai ter dois tipos de força, onde uma partícula exerce sobre outra, no campo de escoamento. Uma é a força de pressão, que está relacionada às componentes desta força de contato entre as partículas, as componentes normais da superfície, e existe a força de atrito, certo? Que está associada às componentes, certo? Tangentes, certo? À superfície da partícula. Okay? Então, em uma dada partícula no campo de escoamento, as forças de superfície são dois tipos, né? As forças de pressão, que são aquelas forças ortogonais à superfície da partícula, certo? E existe a força de atrito, certo? Que são aquelas forças tangenciais à superfície da partícula. Ok? Então, essas são as chamadas forças de superfície. Então, essas forças de superfície podem surgir uma partícula exercendo força sobre outra, certo? No mesmo campo de escoamento. Ou partículas exercendo força sobre uma superfície sólida, no campo de escoamento. Ok? Então, se eu tenho uma partícula, eu tenho uma superfície sólida, essa partícula exerce força sobre a superfície sólida também, assim como partículas internas no campo de escoamento exercem força umas sobre as outras. Ok? E essas forças de superfície são de duas naturezas, a de pressão e a de atrito. Ok?
no caso de superfície sólida, partícula exercendo força sobre a superfície sólida, certo? A componente da força normal à superfície sólida vai ser a força de pressão, e a componente da força tangencial, certo? À superfície sólida vai ser a força de atrito. Ok? E existem também as forças de campo. As forças de campo, essas que estão atuando nas partículas, que pode ser de duas naturezas: campo gravitacional ou campo eletromagnético. Como o nosso foco aqui é na mecânica, a gente não vai trabalhar com campos eletromagnéticos, somente com campos gravitacionais. Ok? Então, as partículas, voltando, certo? No primeiro tópico. Em mecânica dos fluidos, a gente precisa entender os tipos de forças que atuam sobre partículas fluidas. Então, sobre estas partículas fluidas, exercem dois tipos de força: as forças de superfície e as forças de campo. Ok? Continuando. Essas forças, as forças de superfície, não vamos olhar para a de campo, vamos focar na de superfície. As forças de superfície geram sobre as partículas fluidas, certo? Tensões. Então, as forças de superfície atuando sobre uma partícula fluida, ela vai gerar tensões. E as tensões podem ser de duas naturezas: as tensões tangenciais, certo? E as tensões normais, ok? Continuando aqui, ó, as tensões tangenciais são as cisalhantes, certo? Então, vocês já viram lá em mecânica que em sólidos, essas tensões cisalhantes, elas vão ser geradas por deformação ou por cisalhamento, ok? Então, em sólidos você já entende. Agora, em fluidos, certo? Essas tensões cisalhantes em fluidos, elas vão ser geradas devido ao escoamento viscoso. Isso significa que não faz sentido tratar de tensões cisalhantes, certo? Nos chamados fluidos ideais ou não viscosos, porque isso é um atributo, certo, dos fluidos viscosos. Então, fluidos viscosos que estão se deformando, ou seja, que estão escoando, eles estão gerando tensões cisalhantes internas, ok? Então, as tensões cisalhantes em fluidos, elas são geradas devido ao escoamento viscoso, ok, pessoal? Ou seja, em um fluido em repouso, não existe tensão cisalhante. Por quê? Porque ele é um fluido que que não está em escoamento, é um fluido que está em repouso. Então, não faz sentido você tratar de tensões de cisalhamento, certo, em fluidos em repouso. Quando o fluido está em repouso, certo, você trata das chamadas tensões normais, certo, que são exatamente as pressões, ok? Então, olhe bem, se eu tenho um fluido em movimento, significa que o fluido está deformando, significa que o fluido está escoando. Em um fluido em movimento, surgem as tensões cisalhantes, internas, ou de contato, certo? Tensões cisalhantes internas são aquelas tensões onde partículas exercem forças tangenciais em outras partículas, gerando as tensões cisalhantes internas. E a de contato com superfície sólida é exatamente as partículas que estão em movimento, em contato com a superfície sólida, gerando forças cisalhantes, consequentemente, certo? Gerando também tensões cisalhantes. Ok? Mas isso acontece se você estiver tratando aí de fluidos reais, ou fluidos viscosos, que são atributo dos fluidos viscosos. Ok? Certo, pessoal? Agora, quando um fluido está escoando ou deformando, certo? A gente vai ter tanto tensões cisalhantes, como também vamos ter tensões normais. As tensões cisalhantes são aquelas geradas por atrito, e as tensões normais são aquelas geradas por pressões. Ok? Certo, pessoal? Alguma dúvida sobre esse primeiro slide? Não, tudo certo. Pronto. Então, continuando aqui, vamos entender agora, vamos considerar, certo? Uma superfície, a superfície de uma partícula fluida. A superfície da partícula fluida é esse ponto C, ponto entre aspas, não é isso? Então, aqui é um ponto C, certo? Que eu vou considerar como a superfície de uma partícula fluida, certo?
E essa análise do ponto C, a gente faz sempre referenciando-se a um determinado plano que passa pelo ponto. Certo? Então, vocês vão ver daqui a pouco que quando a gente trata de tensões, a gente trata tensões em planos. Certo? Então, por um único ponto, entre aspas, né, que ponto tem dimensão aqui, por um único ponto eu posso passar infinitos planos. Certo? Mas na mecânica, graças a Deus, eu não preciso tratar de infinitas tensões. Certo? Basta eu definir, certo, planos que sejam ortogonais entre si, para a partir daí eu obter o que a gente chama de tensor de tensões. Ok? Então, no caso aí, considere a superfície de uma partícula fluida, vamos considerar também um único plano, ou seja, uma única camada. Então, eu tenho uma partícula fluida, certo? E eu tenho um plano que contém essa partícula fluida. Então, a interseção da partícula fluida com o plano define o ponto. E esse ponto C é um ponto que tem dimensão. Eu tenho que considerar isso aí, por quê? Por causa daquela condição de fluido em meio contínuo. Eu não posso definir o ponto da forma clássica, como a gente entende o que é um ponto, sem dimensão. Certo? Porque o fluido, se você for analisar nessas condições, ele deixa de ser contínuo. Ok? Então, eu tenho que ter dimensões de um determinado ponto. Então, eu tenho uma partícula fluida, eu vou ter um plano. Na interseção do plano com a partícula fluida, vai definir um ponto. E vamos considerar, certo, que esta partícula fluida, certo, está sofrendo uma força de uma determinada partícula fluida vizinha. Então, eu vou ter uma partícula fluida, certo? Com a interseção de um plano, definindo um ponto, certo? E vizinho a essa partícula fluida, eu vou ter uma outra partícula que está exercendo uma força sobre essa partícula fluida, certo? Então, olhe bem, o que diz aí, ó, considere a superfície de uma partícula fluida, que é um ponto C, em contato com outras partículas, e a força de contato gerada entre elas. Então, eu vou ter essa partícula que eu estou analisando a partir de um determinado plano, certo? E eu vou ter partículas vizinhas que estão exercendo, certo, um contato sobre esta partícula, certo? Que a partir desse contato eu tenho a força. Então, eu tenho partículas vizinhas exercendo uma força sobre essa partícula que eu estou observando, certo? Então, olhe bem, esta força aqui, ó, essa força ΔF aqui, é a força que partículas vizinhas estão exercendo sobre essa partícula, que eu defino aqui como ponto C, porque é a interseção dela com esse plano, que é esta camada de fluido. Ok? Então, esse ponto C aqui, ó, por ter dimensão, esse ponto C aqui tem uma área, é uma área ΔA. Lá em cálculo vetorial, vocês verificaram que se eu tenho uma superfície, e eu pego esta superfície e divido numa malha de vários elementos de área, certo? Eu posso representar cada elemento de área desse por um vetor ortogonal à superfície e saindo dela, certo? Então, isso aqui, pessoal, certo? É o vetor área, que representa a área deste ponto, certo? Esse ponto C que tem dimensão, ponto entre aspas. Então, ele vai ter uma determinada dimensão. A interseção entre a camada ou plano com esse ponto aqui, aliás, com a minha partícula, vai definir esse ponto C. Esse ponto C tem uma área ΔA. Essa área ΔA eu vou representar por um vetor que é ortogonal à superfície e saindo dela. Esse vetor aqui, ó, ele forma 90 graus, né, com a minha superfície aqui, ó. É a definição de área orientada, certo? Você já viu isso aqui lá em cálculo vetorial. Certo? Então, esse vetor área, ΔA, certo? O vetor ΔA, ele forma um ângulo aqui de 90 graus, certo? Com a superfície. E vamos considerar a força que as partículas vizinhas estão exercendo sobre essa partícula C, certo? Como é uma força de orientação qualquer, não necessariamente normal à superfície, uma orientação qualquer. Então, essa é a minha força ΔF.
certo? Então, desta força ΔF, que as partículas exercem sobre essa partícula, que tem interseção com esse plano, ou camada, certo? Eu posso decompor essa minha força ΔF aqui em componentes normal e tangencial. A componente normal, certo? Ela vai estar na mesma direção do vetor área. E a componente tangencial vai estar, certo, tangente à minha área aqui, à minha partícula, o meu ponto. Vai estar tangente aqui ao meu ponto. Que é exatamente isso aqui que a gente viu. Certo? Esse aqui é o vetor normal unitário. Vocês já viram a definição dele lá de cálculo vetorial. Certo? Esse vetor normal unitário está me dando a direção aqui, ó, certo? E o sentido do meu vetor normal à minha superfície ΔA. Ok? Então, esse meu vetor normal unitário está na mesma direção e sentido do meu vetor área. Ok? É ortogonal à superfície saindo dele. Então, o meu vetor normal está aqui, ó. Certo? Ele é a mesma direção e sentido do vetor área. Inclusive, esse vetor área eu posso representar dessa forma aqui, ó. ΔA N normal. É a mesma representação. ΔA vetor ou ΔA N normal. N vetor, aliás. Certo? Que é o vetor normal unitário. Então, isso aqui é a mesma representação do nosso vetor área. Ok? O meu vetor área está na mesma direção e sentido, nesse caso aqui, né, do vetor normal unitário. Certo? Logo, eu pegando esta minha força ΔF aqui, ó, e decompondo ela em componente normal ao meu ponto e tangencial ao meu ponto, eu tenho isso aqui. Certo? Essa é a minha força ΔF, ó, certo? Aqui eu tenho a componente normal da minha força ΔF, certo? Que está na mesma direção aqui do vetor normal unitário e na mesma direção do vetor área, certo? E eu vou ter a componente tangencial da minha força ΔF. Então, aqui eu tenho ΔF normal e ΔF tangencial. Ok? E a partir daí a gente tem as definições, certo? Sigma, eu vou considerar o que a gente chama de tensão normal. Então, sempre que vier um sigmazinho aqui, ó, eu estou tratando aí de tensão normal. E quando vier tal, eu vou estar tratando de tensões tangenciais. Então, no caso da força que está sendo exercida, certo? É nesse ponto C, que é interseção com este plano, certo? A força que está, em que partículas vizinhas estão exercendo sobre esse ponto C, essa força ΔF vai ter componente normal e componente tangencial, certo? A componente normal vai definir a tensão normal, certo? E o que é tensão normal? Se essa aqui é a minha área ΔA, certo? E aqui é a minha força ΔF índice N, certo? Então, por definição, a tensão normal vai ser o limite, certo? Da razão entre a força normal, que atua no elemento no ponto C, certo? Dividido pela área do ponto C, quando essa área do ponto C tende a zero. Isso aqui eu estou definindo a tensão normal no ponto C, certo? É o limite de ΔF índice N sobre ΔA índice N, quando ΔA índice N tende a zero. Então, as tensões normais, ó, certo? Estão associadas às forças normais, ok? E do mesmo jeito aqui eu vou ter a tensão tangencial tal. Então, assim, tensão tangencial tal vai ser o quê? Vai ser o limite de ΔF índice T, certo? Que é T de tangencial, né? ΔF índice T sobre ΔA índice N, quando ΔA índice N tende a zero. Então, as tensões tangenciais ou cisalhantes, certo? Estão relacionadas aqui às forças tangenciais ou forças cisalhantes. Ok? Lembrando que essas tensões normais aqui, elas podem existir em fluido de repouso, que essa tensão normal em fluido de repouso, ela refere-se à pressão, propriamente dita. Agora, essas tensões cisalhantes, não. Certo? Elas só surgem quando o fluido está em movimento. E não faz sentido a gente tratar dessas tensões cisalhantes em fluidos ideais,
Porque o cisalhamento, que é um atributo de fluidos reais, certo? Que depende da viscosidade do fluido, certo? E de como esse fluido está escoando, as deformações que o fluido está sofrendo, certo? E da natureza do fluido, certo? Que está relacionado diretamente à sua viscosidade, certo? Então, essas tensões cisalhantes, certo? Ou tensão de cisalhamento, são tensões tangenciais, elas surgem devido ao atrito, certo? Do fluido com a superfície sólida ou do fluido e partículas do fluido com outras partículas dentro do próprio fluido, que a gente chama de atrito interno. Então, eu tenho atrito do fluido com a superfície, certo? E eu tenho atrito interno entre as partículas do fluido, certo? Se está em movimento, essas tensões cisalhantes surgem, ok? Já as tensões normais são tensões geradas por forças normais à superfície, certo? E ela não está relacionada diretamente ao fluido em movimento, ou fluido em deformação. Ela é um atributo também de fluidos em repouso, ok? Então, em fluido de repouso eu vou ter só tensões normais, certo? Agora, em fluido em movimento eu vou ter tanto tensões normais como também tensões cisalhantes. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Tudo certo, pessoal? Tudo certo, professor. Pronto. Agora vamos fazer o seguinte. Aqui a gente viu de uma forma geral, certo? Eu tenho uma partícula de fluido, eu tenho um plano que vai interceptar essa partícula, certo? Essa partícula interceptada por um plano vai definir um ponto de área ΔA, e eu estou analisando, certo? A partícula interceptada por esse plano sofrendo influência, certo? De outras partículas vizinhas, que vão gerar forças, certo? E a partir dessas forças eu tenho as componentes tangenciais e normais, ok? Então, isso aí a gente está analisando o quê? Um ponto interceptado por um plano, certo? Agora, olhe bem, pessoal, se eu tenho uma partícula e eu vou analisar as tensões a partir da interseção da partícula com um plano, isso significa que por uma única partícula eu posso passar infinitos planos interceptando essa partícula. Eu posso ter infinitos planos. Consequentemente, se eu fosse analisar desta forma, eu teria também infinitas tensões em diferentes direções, certo? Mas na mecânica, o que é que a gente faz? A gente define planos ortogonais que interceptam essas partículas e passamos a medir essas tensões a partir desses planos ortogonais, que são 3 planos ortogonais. O plano XY, certo? Se eu definir aqui um sistema coordenado tridimensional, deixa eu botar aqui em cima, fazer aqui de uma forma bem... Ó. Certo? Vamos supor, deixa eu pegar aqui, ó, x, y, z. Ó, x, eixo x, eixo y, eixo z. Vai ficar a mesma orientação do anterior. Aqui é a origem, né? Do nosso sistema coordenado tridimensional. Certo? Então, aqui eu vou ter 3 planos. Ó. O plano xy, certo? O plano xz e o plano yz. Certo? Então, eu vou ter uma partícula, e essa partícula está sendo interceptada por 3 planos no nosso sistema coordenado tridimensional. Ok? Não precisa a gente analisar infinitos planos que interceptam a partícula. Né? Basta a gente ter a partícula fluida, e por ela eu consegui interceptar essa partícula, certo? Em 3 planos ortogonais entre si. Com isso, eu tenho o chamado tensor de tensão. Um tensor, né, de tensões. Ok? Que são praticamente 9. Não é isso? Agora, vamos ver como é que a gente vai orientar essas tensões. Isso aí vai ser importante para solucionar alguns problemas de mecânica dos fluidos. Vamos considerar o seguinte. Ó. A princípio, não se assuste aí com esse... cubo
que no caso eu vou considerar o nosso elemento, a nossa partícula fluida, certo? Como se fosse esse elemento aqui infinitesimal no formato cúbico, certo? Então, isso aqui é a minha partícula, certo? E eu vou analisar, certo? As forças que estão atuando nas faces desse cubo, certo? Então, no caso aí, ó, o estado de tensão em um elemento é descrito pelas tensões atuantes em planos ortogonais entre si. Então, aí eu vou ter planos ortogonais entre si, que passam pelo elemento, certo? E as tensões vão ser, certo? Descritas, certo? A partir desses planos que estão interceptando o nosso elemento, certo? Para isso, a gente vai definir uma notação. Essa notação é chamada notação de índice duplo, ok? Deixa eu ver se aqui tem uma lupa. A gente ampliar aqui um pouco, pronto. Notação de índice duplo, certo? Então, vamos considerar o nosso elemento aqui. Esse aqui é o nosso elemento infinitesimal, certo? E esse elemento infinitesimal está sofrendo forças de elementos vizinhos, certo? Sobre as faces. E eu quero analisar as tensões sobre as faces desse elemento infinitesimal. E para isso eu vou utilizar, certo? Essa notação com índice duplo. Índice duplo significa que eu vou ter o símbolo que indica a tensão, se é normal ou tangencial. Então, aqui é o meu plano, aqui é o meu plano, certo? Então, eu vou ter uma tensão normal atuando no plano, eu vou chamar de sigma. Vou ter atuando na face do plano aqui tensões tangenciais, que eu vou chamar de tau, ou cisalhantes, né? Do mesmo jeito, aqui eu estou tratando com esse plano aqui, o superior, certo? Esse plano lateral direito, eu dei um zoom, destaquei ele, está aqui, ó. Ele vai ter uma tensão normal, sigma, certo? Normal a ele, formando 90 graus, né? Aqui, ó, no meu plano. E eu vou ter tensões cisalhantes, atuando aqui, que é tal. Então, isso aqui eu vou considerar para todos, ó. Aqui é a minha face inferior do meu elemento, certo? Eu dei um zoom para ela aqui, para não ficar cheio de índice aqui, ficava confuso. Tem um zoom, certo? E aqui eu vou ter a tensão normal, ó, sigma, tensão tangencial, tal. Ok? Do mesmo jeito, ó, essa face frontal, certo? Eu vou ter a tensão normal, sigma, eu vou ter a tensão tangencial cisalhante, tal. Então, a normal é ortogonal ao plano e as tal, certo? É a cisalhante, é no plano, ok? Do mesmo jeito aqui, ó, a face esquerda, certo? A face do elemento, a face esquerda do elemento, certo? Que é esta face aqui, ó. Eu vou ter a tensão normal, sigma, e a tensão tangencial cisalhante, tal. Então, sigma é normal plano e a cisalhante são tensões que acontecem no plano, ok? Então, o sigma e o tal são utilizados para definir, como a gente já viu no slide anterior, tensão normal, tensão tangencial cisalhante, ok? Agora vamos analisar os planos. A gente vai evoluir aos poucos para entender esses índices. Vamos analisar os planos. Eu tenho esse plano aqui, que é um plano superior. Agora, olhe bem. Vamos esquecer essas tensões e imagine aí o vetor normal, aliás, o vetor área desse plano aqui, ó. Certo? Esse meu plano, certo? É esse plano superior. O meu vetor área é ortogonal e saindo dele. Ok? Então, significa o quê? Que o meu vetor área está na mesma direção do eixo Y. Então, significa que esse meu plano aqui é um plano Y positivo. Então, o vetor é o meu plano Y positivo. Certo? Essa outra face aqui do nosso elemento, certo? Que é a face lateral direita. O meu vetor área está aqui, ó, ortogonal à superfície saindo dela.
Então, ele está na direção do eixo X, então é um plano X, e o sentido dele é o mesmo sentido positivo de X. Então, é um plano X positivo. Ok? Vamos aqui, ó. A face inferior do meu elemento infinitesimal. Certo? O meu vetor área é um vetor ortogonal à superfície saindo dela. Como isso aqui é um plano que eu estou dando um zoom, o vetor normal saindo da superfície é esse aqui para baixo. Então, ele vai estar na direção do eixo Y, logo isso aqui é um plano Y. Agora, ele vai estar orientado no sentido oposto do sentido positivo de Y, certo? Então, isso aqui é um plano Y negativo. Então, para isso aqui, ó, a face lateral esquerda do meu elemento. O meu vetor área está aqui, ó, ortogonal e saindo dela, na mesma direção X. Então, isso aqui é um plano X. Ok? E ele é sentido oposto ao meu sentido positivo de X. Então, é um plano X negativo. Ok, pessoal? Então, é exatamente isso, certo? Que a gente vê, certo? Então, deixa eu tirar o zoom aqui. Aqui é o meu plano Y positivo, certo? Aqui é o meu plano X positivo. E aqui é o meu plano... Plano Z positivo é esse outro aqui, viu, pessoal? É esse aqui, plano Z positivo. Deixa eu ajeitar logo isso aqui para não ficar confuso. Mas aqui a alteração que eu fiz, certo? O que eu mandei para vocês está correto. Ok? Deixa eu só... A alteração vai ficar esse erro aqui. Certo? Então, esse aqui é o meu plano, certo? Z positivo. Ok? Vou voltar a projeção aqui. Certo? Plano, certo? Vetor área aqui, ó, ortogonal, saindo dela, mesma direção do Y, plano Y. Sentido positivo do eixo Y, no mesmo sentido positivo de Y, a orientação do vetor área, plano Y positivo. Do mesmo jeito aqui, ó, plano X positivo, vetor área, ortogonal à superfície saindo dela, para cá. Na direção X, plano X, certo? O sentido dele é o mesmo sentido do X positivo. Então, plano X positivo. Certo? E aqui eu vou ter plano Z positivo também. Certo? O vetor ortogonal está aqui, ó, saindo dele, mesma orientação de Z, plano Z. Certo? O sentido dele é o sentido, certo, positivo aqui do Z. Então, plano Z positivo. Se eu for analisar, se esse é o plano X positivo, isso aqui também é plano X, só que negativo. Certo? Se esse é o plano Y positivo, isso aqui também é plano Y, só que negativo. Certo? E se esse aqui é um plano Z positivo, esse outro aqui, ó, posterior, é um plano Z também, só que negativo. Ok? Então, o que vai definir se o plano é X, Y, Z, certo? É a orientação do vetor área representativo do plano com relação ao sistema cartesiano adotado. Ok? Então, dessa forma, a gente já identificou aí que existem as tensões normais, tangenciais, e existem os planos. Certo? E esses planos podem ser Y negativo, aliás, X positivo, X negativo, Y positivo, Y negativo, Z positivo, Z negativo. Ok? Atuando aí nas faces do elemento infinitesimal. Certo? Agora vamos ver como é que a gente vai interpretar esses índices aqui. Porque eu tenho um sigma YY, tal YX, tal YZ. Certo? Então a notação, nós temos um exemplo aqui tomando o tal XY. Onde é que está o tal XY? O tal XY é essa tensão cisalhante aqui no plano X. Ok? Sempre que vem a notação de índice duplo, o primeiro índice refere-se ao plano, certo? No qual a tensão está atuando. Certo?
Então, se você observar, o primeiro índice aqui é o quê? Índice Y, desse X e o tal, o primeiro índice é X. Como o primeiro índice refere-se ao plano onde a tensão está atuando, tá certo? Então, isso aqui é o plano X, ok? E o segundo índice, que é o Y, ele vai dar a direção na qual a tensão atua, certo? E significa o quê? Essa aqui, o primeiro índice é o plano Y, certo? E o sigma, ele está atuando na mesma, certo, direção do meu sistema coordenado aqui em Y, certo? Então, é o sigma, Y, Y. Esse tal, primeiro índice, refere-se ao plano, que é plano Y, certo? E o segundo índice refere-se à direção da tensão, que a tensão está atuando, certo? Ela está atuando aqui na direção X, então é YX, certo? Nesse outro caso aqui, do mesmo jeito, ó, tal, Y, certo? É o meu plano, Z, certo? É a direção em que essa tensão está atuando. Essa tensão está atuando aqui, ó, na direção Z, certo? Então, é tal, YZ, certo? Então, dessa forma aqui, a gente define direitinho para poder orientar aí, certo? Isso aí vai facilitar muito a análise de alguns problemas. Vocês vão já ver. Eu acho que na próxima aula a gente resolve algum problema envolvendo tensão. Ok? A gente está aqui só nas definições, por enquanto. Certo, pessoal? Então, dessa forma, eu vou trabalhar com essa notação de índice duplo, ok? Onde x e y são os dois índices que eu vou definir direitinho a localização da minha tensão. O primeiro índice refere-se ao plano, onde a tensão está atuando, e o segundo índice refere-se à direção da qual a tensão atua. Ok, pessoal? Agora, vamos ver, tem a convenção de sinais para a tensão. Certo? Eu vou definir como tensão positiva se o sentido da tensão e do plano são ambos positivos ou ambos negativos. Então, tem que analisar aí, ó, o sentido da tensão e o sentido do plano. Ok? De antemão, todas as tensões que estão representadas aqui são tensões positivas. Vamos analisar isso aqui, ó. Certo? Esse sigma, YY, certo? O primeiro Y refere-se ao plano e o segundo Y refere-se à direção que a tensão está atuando. Vamos lá, vamos analisar. Certo? O sentido da tensão e do plano são ambos positivos ou negativos. Vamos ver. O sentido do plano. O primeiro índice aqui refere-se ao plano. Certo? O plano está associado ao vetor área orientado. O vetor área orientado está ortogonal à superfície saindo dela. O sentido dele é positivo, comparado aqui com o meu sistema coordenado, certo? Então, o Y aqui é positivo. O sentido do plano aqui, nesse sigma Y, deixa eu ampliar aqui com o zoom, certo? O meu vetor, deixa eu riscar aqui só para vocês entenderem. Depois que a gente faz o zoom, não dá para riscar. Certo? Aqui eu vou ter o vetor área atuando. O vetor área é ortogonal à superfície saindo dela. Está no mesmo sentido positivo de Y. Logo, certo? Aqui eu vou ter o quê? O sentido do plano é positivo. Certo? A minha tensão está atuando aqui, ó. Certo? Está no mesmo sentido positivo de Y. Sentido da tensão. Certo? Logo, certo? Eu vou ter o quê? O sentido da tensão positivo e o sentido do plano positivo. Então, esse sigma aqui é uma tensão positiva. Certo? Se eu for analisar o tal, tanto tal YX como tal YZ, ambos vão ser positivos também. Certo? Primeiro, sentido
certo, da área, né? O sentido do plano, certo? O sentido do plano. Vetor área ortogonal saindo dela para cima, no mesmo sentido positivo de y. Então, o primeiro y, tanto esse como esse, e como esse, são todos positivos, que é o sentido do plano. E o sentido da tensão? A tensão está atuando aqui, ó, certo? Na direção x. E o sentido é positivo também. Então, plano positivo, tensão no sentido positivo, eu vou ter aqui uma tensão positiva. Aqui um plano no sentido positivo, o z está atuando aqui, ó, certo? E o meu eixo z está aqui, ó. Então, o sentido da minha tensão vai estar no mesmo sentido positivo de z, certo? Logo, eu vou ter aqui o sentido, certo, do plano positivo, o sentido da tensão positivo, dando uma tensão positiva, certo? Analisando isso aqui, vamos ver isso aqui. O vetor área, ortogonal à superfície saindo dela. Então, o sentido do plano é negativo. O sentido do vetor área está no sentido oposto do meu x positivo. Então, o sentido do plano é negativo. Certo? E o sentido da tensão? Ele está aqui, ó. Sentido oposto também, então é negativo. Se eu tenho o sentido do plano negativo, o sentido da tensão negativo, eu vou ter uma tensão positiva. Ok? Então, essa é a notação adotada. Certo? Do mesmo jeito, se a gente for analisar tal xz, tal yz. Certo? O primeiro x refere-se ao plano. Certo? O plano aqui vai ser o quê? O sentido negativo. Certo? Sentido do plano negativo. Certo? E o sentido dessa tensão aqui, ó. Essa tensão aqui, certo? Está na direção z, mas com sentido oposto. Então, sentido negativo. Sentido do plano negativo, sentido da tensão negativo, dando a tensão positiva. Do mesmo jeito é isso aqui, ó. Sentido do plano negativo, sentido da tensão. A tensão está atuando aqui, ó, certo? Na direção y, no sentido oposto. Então, aqui eu vou ter sentido da tensão negativa, do plano negativo, sentido da tensão negativo, dando uma tensão positiva. Ok? Então, nesse caso aí, certo? A convenção de sinais para a tensão é que a tensão vai ser positiva quando o sentido da mesma, certo? E o do plano que a contém são ambos positivos ou ambos negativos. Ok? Então, a partir daí eu defino o que é a tensão positiva. Certo? E tensão negativa é quando um é positivo e o outro é negativo. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Então, os problemas que a gente vai analisar agora, a gente vai utilizar, certo? Essa notação de índice duplo. Certo? E vocês vão ver que ela é bastante útil para a gente entender, principalmente, a direção, certo? E o sentido das tensões que estão atuando entre o fluido, certo? E uma superfície de contato, por exemplo. Ok? Alguma dúvida sobre esta notação com índice duplo de tensões? Não, sem dúvida. Pronto. Então, eu vou continuar aqui a apresentação. Agora, vamos começar, certo, a entender esse efeito viscoso, certo, em fluidos em movimento, ok? Mas, para isso, a gente vai utilizar um modelo simplificado, utilizado aí por Newton, certo? É exatamente a partir desse modelo que surge os chamados fluidos newtonianos, certo? Então, vamos considerar o seguinte, um modelo de placas paralelas utilizado por Newton, certo? Para explicar a viscosidade de um líquido. Então, ele vai utilizar modelos de placas paralelas, certo? Para explicar a viscosidade de um fluido. A princípio, vamos considerar o seguinte. Vamos considerar uma placa inferior fixa. Ok, pessoal? Então, olha bem, essa placa inferior aqui, ó, eu estou passando o cursor, ela está fixa. E a placa superior é uma placa, certo, que está livre, certo? E entre as duas placas eu tenho um fluido. Então, vai ter um fluido preenchendo aqui entre as duas placas. Um fluido preenchendo esse espaço vazio.
Ok? Entre as duas placas eu tenho um fluido. Sendo que a placa inferior está fixa e a placa superior está livre. Certo? A placa superior tem uma área A, e vamos considerar também, pessoal, que essas placas são infinitas, para evitar o efeito de borda, que vai interferir no perfil de velocidade, certo? Porque eu não estou preocupado com o que está acontecendo com as bordas da placa. Eu estou preocupado com o que está acontecendo com o fluido entre as duas placas na parte mais interna possível, certo? Então, para isso, a gente vai considerar, além das placas serem planas e paralelas, elas são infinitas também, para evitar o efeito de borda, que vai interferir aí no perfil de velocidade. Ok? Aí vamos considerar duas informações importantes. A primeira é que quando for gerado um escoamento do fluido que está entre as duas placas, esse escoamento vai ser laminar, para evitar o efeito turbulento, que é um caos. Certo? Então, a análise que a gente vai fazer aqui é considerando o escoamento laminar. Ok? E considerando também o fluido real. Ok? Logo, o efeito viscoso vai estar aí. Certo? Por isso, ele vai utilizar, certo, essa metodologia para explicar a viscosidade do líquido. Então, o líquido é viscoso, por natureza. Certo? Então, tudo que está aí nessa análise é real. A placa é real com sua rugosidade e o fluido é real com sua viscosidade. Ok? Agora, vamos considerar o seguinte, e o fluido vai ter uma determinada viscosidade, só faz sentido eu falar em viscosidade se o fluido estiver em movimento, ou deformando, ou escoando. É tudo sinônimo para fluido. Quando eu digo que o fluido deformou, significa que ele escoou. Certo? Se o fluido está em movimento, ele também está escoando. Então, é tudo sinônimo. Ok? Então, aí o fluido é real. Certo, pessoal? E ele vai escoar. Mas, por enquanto, vamos considerar que ele não está escoando. Vamos considerar que eu tenho uma placa inferior fixa e eu tenho uma placa superior livre. E entre as duas placas, tem um fluido preenchendo. Ok? A placa superior tem uma área A. Então, a área da superfície da placa, uma placa plana, tem uma área A. E ela é livre. Está flutuando sobre um fluido que está entre ela e outra placa inferior, que, por sua vez, é fixa. Repetindo para ficar bem claro. Ok? Vamos considerar aqui um sistema coordenado com origem aqui na placa inferior. Ok? Então, a origem vai estar aqui na placa inferior, no meu sistema coordenado. Então, os movimentos que acontecem na horizontal vão ser movimentos na direção X, e a minha análise, quando eu fizer na vertical, são análises na direção Y. De tal forma que eu estou em sistema coordenado, onde a origem está localizada aqui na placa inferior. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho a placa superior, livre, a placa inferior, fixa, um fluido entre as duas placas. Agora eu vou aplicar uma força F na placa superior. Esse índice X no ΔF indica que a força que eu estou aplicando é na direção X. Então, essa força que está aplicada aqui, ó, é na direção X. Por isso que eu chamei aqui ΔF índice X. Então, eu vou aplicar uma força nesta placa, uma força constante, certo? Nesta placa A, ok? Quando eu aplicar esta força constante na placa A, essa placa vai se deslocar, já que ela é livre. Ela vai se deslocar, ok? E ela vai se deslocar com uma dada velocidade constante, certo? Aí você diz, mas professor, eu estou aplicando uma força e eu estou deslocando o móvel com uma velocidade constante, e isso existe? Aí eu digo, existe quando trata-se de fluido real, já que existe viscosidade. Se existe viscosidade, ela vai oferecer resistência ao deslocamento da placa, logo vai acontecer uma força no sentido oposto do contato da placa com o fluido, que é a força cisalhante, ou força de resistência. Certo? De tal forma que se a força que eu estou aplicando na placa, em módulo, for igual à força de resistência ao deslocamento da placa, certo? Eu vou estar numa situação de equilíbrio que de duas, uma. Ou essa placa vai estar em repouso, ou essa placa vai estar se deslocando com velocidade constante. E essa segunda hipótese que a gente vai adotar aqui. Certo? Isso significa, olhe bem, que eu apliquei uma força ΔF na direção X, que é essa força aqui, ó,
ΔF na direção X. Como isso aqui é um fluido preenchendo entre essas duas placas, esse fluido tem uma viscosidade, a gente chama aqui de μ, certo? Uma letra grega, certo? Que eu vou utilizar para definir a viscosidade. Então, eu tenho a viscosidade μ do fluido, que preenche as duas placas, certo? Isso significa o quê? Se esse fluido é viscoso, certo? Dependendo da viscosidade, eu vou ter ou não, eu vou ter uma maior ou menor resistência ao deslocamento dessa placa. Se o fluido for muito viscoso, certo? Eu vou ter a placa vai ter uma certa dificuldade, certo? De ser movimentada para o mesmo ΔF, certo? Comparado com um fluido menos viscoso. Então, aplicando a mesma força no fluido menos viscoso, eu vou ter uma facilidade maior, certo? De deslocar a placa, certo? Se eu aplicar a mesma força, o fluido que preenche as duas placas for mais viscoso, ok? Isso significa o quê? Significa que acontece aí uma força de resistência ao deslocamento da placa, certo? Se a placa, o meu ΔFX, está sendo aplicado aí na direção positiva de X, certo? Significa que a minha força de resistência está surgindo no sentido oposto. Então, ela vai estar também na direção de X, mas no sentido oposto ao sentido positivo, certo? Significa que eu vou ter uma força de resistência atuando aqui, ó. Que eu vou chamar aqui de F incital, que é a força de resistência, certo? Isso significa o quê? Se eu tenho forças em sentidos opostos, certo? Atuando sobre a mesma placa, certo? Isso significa o quê? Que a minha velocidade aqui vai ser constante se esta minha força de resistência for igual à força ΔFX que está sendo aplicada em módulo, ok? Então, nesse caso aí, eu vou ter, certo? Para ΔFX igual a F tal, vamos chamar delta aqui também, né? Delta F tal, isso aqui implica que meu delta U vai ser igual a constante. Ok? Aí eu tenho uma situação de equilíbrio. Eu estou usando o índicezinho U, porque é a força na direção X. Certo? Vocês lembram lá, né? A gente já definiu isso aqui lá no início também, para não ficar confusão. Certo? Se eu tenho U, certo? É a componente da força na direção X, Vzinho, componente da força na direção Y, e W, componente da força na direção Z. Como da força, não, da velocidade. Né? Como a velocidade está aqui na direção X, chamei de Uzinho. Ok? Então, esses índices aqui, ó, essa notação, tudo tem porquê. Ok? Então, apliquei a força ΔFX, certo? Na placa, certo? A placa vai começar a se deslocar, mas, como o fluido é viscoso, vai gerar uma força de resistência. Essa força de resistência é uma força de tensão entre a placa e o fluido, que é uma tensão cisalhante, certo? E ela vai estar no sentido oposto. E, em módulo, ela é igual a ΔFX, resultando numa velocidade constante. Aqui a velocidade é constante. Certo, pessoal? Agora vamos considerar outro princípiozinho, o princípio da aderência. Que vocês viram, não sei se vocês chegaram a ver isso em física, certo? Mas um fluido você tem duas naturezas de força interna no fluido. Você vai ter as forças de coesão e a força de adesão. Certo? A força de coesão é a força que uma partícula exerce sobre a outra, dentro do próprio fluido. E a força de adesão é a força que surge, certo? Devido à natureza elétrica entre a superfície sólida e o fluido que está em contato com ela. Então, preste bem atenção. Se eu tenho uma placa superior e eu tenho um fluido, certo? E logo abaixo uma placa inferior, e eu dividir esse fluido em várias camadas, certo? Eu vou dividir esse fluido em várias camadas, certo? A camada de fluido que estiver em contato com a placa superior, ela vai estar aderida à placa superior. E a camada de fluido que estiver em contato com a placa inferior, ela vai estar aderida à placa inferior. Ok? Como a placa inferior é fixa,
e a placa superior é livre, eu apliquei uma força, estou deslocando essa placa com a velocidade v, isso significa que a camada de fluido que está em contato com a placa superior, já que está aderida à placa superior, ela vai se deslocar com a mesma velocidade da placa superior. Ok? Como vai existir o efeito, certo? Vai surgir as tensões internas, quando eu arrastar essa camada de fluido, ela vai interferir nas camadas subjacentes e vai tentar arrastar essas camadas subjacentes junto com ela. Ok? Só que se eu considerar esse ΔY, que é essa espessura aqui, ó, de fluido entre as duas placas, esse ΔY relativamente pequeno, significa, e dividir esse ΔY em vários elementos de camadas de espessura dy, mais uma vez, a camada de espessura dy em contato com a placa superior está aderida a ela. Se a placa superior se desloca com velocidade u, esta camada de fluido de espessura dy, aderida à placa superior, está se deslocando com a mesma velocidade dela, tende a arrastar as placas subjacentes, devido ao efeito viscoso, mas vai encontrar uma resistência na placa inferior, cuja camada de fluido está aderida, de espessura ΔY, está aderida à placa inferior. Então, significa o quê? Que a camada de fluido aderida à placa inferior mantém-se em repouso, enquanto que a camada de fluido de espessura ΔY aderida à placa superior se desloca com a velocidade da placa superior. O que é que vai acontecer com as outras camadas subjacentes de espessura dy, infinitesimal? Elas vão se deslocar também, mas vão se deslocar com um movimento relativo, de tal forma que a velocidade máxima é da camada de espessura dy, que está aderida à placa superior, que é a mesma velocidade da placa superior, e a menor velocidade, certo? É a velocidade da camada de fluido que está, de espessura dy, que está aderida à placa inferior, que está em repouso, junto com ela, certo? As outras camadas intermediárias entre a camada superior e a camada inferior vão se deslocar com velocidade relativa, que pode ser um perfil de velocidade linear ou não linear, certo? E a gente vai lutar sempre para trabalhar em situações onde o perfil de velocidade é linear, que facilita bastante nossa análise. Vocês vão já entender por quê. Ok, pessoal? De tal forma que eu vou ter esse perfil de velocidade linear, certo? Onde a velocidade da camada, aqui eu estou dividindo o meu fluido em várias camadas, né? Em várias camadas de fluido. Ok? De espessura dy. Sabendo que aqui é mão livre, aí o negócio complica, traçar as retas. Na mesa digitalizadora, que eu não tenho domínio, certo? Aqui eu tenho várias camadas de fluido, certo? Espessura dy, certo? Onde é essa camadazinha aqui, ó, certo? A espessura dy, aderida à placa superior, e essa camadazinha aqui, ó, também a espessura dy, aderida à placa inferior, certo? Essa aqui está se deslocando com a mesma velocidade da placa superior, que é essa velocidade aqui, ok? ΔU. E esta última camada aqui está aderida à placa inferior, que está parada, né? Então, aqui a velocidade é nula. E o que é que está acontecendo aqui? As velocidades nas camadas intermediárias entre a camada superior e inferior, a velocidade vai crescendo de baixo para cima, certo? Então, aqui eu tenho uma espessura de fluido, uma camada de fluido de espessura ΔY, certo? Onde eu dividi essa camada de fluido de espessura ΔY em várias camadas de espessuras infinitesimais dy, e fui analisar o movimento dessas camadas do fluido. Ok?
considerando que a placa inferior é repouso e a placa superior está em movimento, com velocidade constante. Certo? Logo, a camada de espessura dy aderida à placa superior está com a mesma velocidade da placa, ou seja, a velocidade ΔU, e a camada de fluido de espessura dy aderida à placa inferior está com a mesma velocidade da placa inferior, que é nula, ela está em repouso. E as camadas intermediárias, elas vão ter velocidades intermediárias. E aí eu posso gerar diferentes perfis de velocidade. Aqui eu tenho um perfil típico de velocidade uniforme, ok? Certo? Um perfil linear, aliás, de velocidade, ok? Um perfil de velocidade linear. Mas aqui eu poderia ter um perfil de velocidade parabólica, depende muito da análise que ele está fazendo, certo? E das condições físicas onde o experimento está sendo realizado. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Até agora tudo bem, professor. Pronto. Deixa eu só apagar aqui para não ficar cheio de informação aqui. Ok? Então, aí vamos considerar esse modelo de placas paralelas utilizado por Newton, certo? Para explicar a viscosidade do fluido. E vamos fazer a seguinte análise. Aí são as duas placas. A placa inferior, pintada aí de escuro, é a placa fixa. A placa superior, que é a placa clara, né? Que é a placa livre. Ok? Eu vou aplicar uma força ΔFx, certo? Na direção X aqui, né? Na placa superior. E essa placa superior vai movimentar-se com velocidade ΔU, constante, certo? Isso significa que surgiu uma força de resistência, certo? De atrito entre a placa e o fluido, certo? Que é a força cisalhante, não é isso? Do contato do fluido com a placa. Ok? Se eu quiser saber qual é a tensão, certo? Basta eu fazer o que aqui, pessoal? Basta eu dividir essa força que está sendo gerada no contato aqui da placa com o fluido, dividir pela área, certo, da placa. Aí eu vou ter, certo, a tensão cisalhante. Não é isso? Então, a tensão cisalhante, ó, vai ser a força tangencial dividido pela área. Se essa placa aqui é uma placa de área A, certo? Então, eu calculo essa tensão aqui, conhecendo a força de resistência ao escoamento, certo? E dividindo pela área da placa. Aí eu pergunto, qual é a força de resistência do escoamento? A mesma força aplicada. Ah, por quê? Porque a minha velocidade é constante, certo? Se a minha velocidade é constante, a força de resistência é igual à força aplicada. Logo, a minha tensão vai ser a força aplicada, que é a mesma força tangencial, certo? Dividido pela área da placa. Então, eu tenho a tensão. Aí eu tenho que usar aqui o índice duplo. Para analisar o índice duplo, pessoal, eu tenho que verificar sempre o contato com a placa, do fluido com a placa. Onde é que o fluido está localizado? Aqui, ó, entre uma placa e outra. Com relação a essa placa aqui, esse fluido está em contato com a face inferior da placa. Certo? Então, o primeiro índice da tensão, ó, índice duplo. O primeiro índice refere-se a quê? A orientação do plano, certo? Aí ele está, de acordo com essa tensão aqui, ele está dizendo que o plano Y. Isso está certo? Tá. Certo? Se você observar, certo? O contato da placa com o fluido, certo? Define o plano, ok? E o meu vetor vai ser qual? Vai ser esse vetor aqui, ó, ortogonal à superfície saindo dela. Esse é o meu vetor. Esse é o meu vetor. Ok? Opa, deixa eu botar um delta aqui. Esse é o meu vetor. Ortogonal à superfície de contato do fluido e saindo dela. Eu não posso botar para cima, porque eu estou analisando a face inferior. Então, é ortogonal à superfície saindo dela. Então, o vetor é esse aqui. Se eu considerar o meu sistema coordenado aqui, ó, XY, certo? O meu vetor vai estar na direção Y. Então, o primeiro índicezinho aqui refere-se à área, certo? Aí está na direção Y.
Se eu considerar aqui a minha orientação positiva, para cima, certo? O sentido aqui é no sentido oposto, então isso aqui é um plano Y negativo. Ok? O segundo índice refere-se à direção da tensão, o sentido a direção da tensão, aliás. Certo? Se a força ΔFx está sendo aplicada para movimentar essa placa e surge uma força de resistência no sentido oposto, certo? E módulo é igual àquela, ΔF tangencial, certo? A minha tensão surge na direção da força, aliás, no sentido da força tangencial, certo? Então, a força tangencial nessa direção, nesse sentido, a minha tensão vai ter a mesma direção e sentido da minha força tangencial. Então, ela vai estar em que direção, pessoal? X. Então, o primeiro índice refere-se ao plano, que é o plano Y, e o segundo índice refere-se à orientação da tensão, que é na direção X. Aí, essa tensão aqui é positiva ou negativa? É só analisar. O meu vetor área é esse aqui, ó. Sentido oposto ao sentido positivo de Y. Então, aqui é uma área orientada negativa. Certo? E a minha tensão, a orientação, o sentido dela é no sentido oposto ao positivo. Então, é um sentido negativo. Uma área de sentido negativo, com a tensão de sentido negativo, eu vou ter uma tensão positiva. Ok? Então, isso aqui é o índice duplo, certo? Utilizado aí, que a gente viu anteriormente. Deixa eu só apagar para a gente não ficar muito cheio de informação. Ok? Então, vamos passar agora a analisar, entender aí a viscosidade, a partir desse experimento. Então, eu tenho a placa superior livre, a placa inferior fixa, aplico uma força ΔFx na placa superior, vai movimentar a placa superior com velocidade constante ΔU, devido à força de resistência que surge aqui, que é em módulo igual a ΔFx. Se tem uma força de resistência aqui, no contato da placa com o fluido, e é uma força cisalhante, eu divido esta força pela área da placa, a área de contato, certo? Consequentemente, eu vou ter a tensão cisalhante, certo? Índice duplo, YX. Ok, pessoal? Então, aí, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o fluido. Inicialmente, eu não apliquei ainda a força. Então, não esquecer que isso aqui foi aplicado. Eu só sei que tem uma placa inferior, uma placa superior, livre. E entre as duas placas tem um fluido. É como se essa placa estivesse flutuando em um fluido em repouso. Ok? E vamos marcar esse fluido em repouso. Sempre quando a gente vai estudar em mecânica dos fluidos, mais na frente vocês vão entender melhor. Certo? Geralmente a gente utiliza o corante como traçador, porque é difícil a gente observar o comportamento, deslocamento do fluido, certo? Simplesmente olhando para o fluido. Eu preciso lançar algum corante, alguma coisa, para eu poder entender o que é que está acontecendo, certo? E aqui vamos fazer a mesma coisa. Antes de aplicar a força, a placa superior está livre, mas está em repouso, certo? E eu vou pegar e vou marcar o meu fluido com o corante, certo? Eu marquei. Então, o tempo T0 é antes de aplicar a força, ou momentos instantes, imediatamente antes da aplicação da força, ΔFx. Ok? Então, eu marquei com corante. Ó. O corante está aqui, ó. Marquei o meu fluido com corante. Defini um ponto, esse ponto aqui, ó, como ponto M, esse ponto como ponto P, esse ponto como ponto N, esse ponto como ponto O. Certo? Marquei com corante, certo? A distância entre esses dois pontos é ΔX. Essa distância ΔX entre esses dois pontos. E a espessura da camada de fluido entre as duas placas é ΔY. Isso no instante T0. Agora eu aplico a força, desloco a placa com velocidade constante e vou fotografando, certo? Instante por instante. O que é que eu vou observar? Como esta camada de fluido de espessura infinitesimal que está em contato com essa placa superior, está aderida a ela, ela vai se deslocar com a placa superior. Ok? Como a camada de fluido infinitesimal em contato com a placa inferior
está aderida a ela, ela vai manter-se constante, já que a placa vai manter-se estática, né? Estática, né? Já que a placa inferior é fixa. Ok? Então, se eu definir esse ponto de contato com o fluido, certo? Esse ponto aqui como ponto M, esse ponto aqui como ponto P, esse ponto aqui como ponto N e esse ponto aqui como ponto O, certo? E esses pontos estão localizados exatamente nas camadas que estão aderidas, ok? No instante T, T mais delta T, no instante T igual a zero, ele tinha naquela posição. No instante T mais delta T, o que foi que aconteceu? Como a camada está aderida, ela vai se deslocar, eu vou ter um deslocamento delta L da placa, então o meu ponto sai de M, vai para M', certo? No fluido, enquanto que o ponto N e O permanece estacionário, ok? Por quê? Ele está aderido, o fluido está aderido com essa placa. Como esse fluido está aderido com a placa superior e o ponto M se desloca para M', um deslocamento ΔL, significa o quê? Significa que esse ponto vai sair dessa posição e vem para essa. O que é que vai acontecer com as camadas de fluido intermediário que eu pintei com corante, certo? Ela vai se deslocar, certo? E se o meu perfil de velocidade for linear, ele vai se deslocar de tal forma que ele vai gerar uma deformação delta alfa. Aqui, ó. Esse delta alfa é a deformação que a camada de fluido sofreu devido à introdução dessa tensão cisalhante, que ela é gerada devido ao deslocamento da placa. Como a placa superior desloca a camada do fluido inferior e ela vai arrastando as camadas subjacentes, e com velocidades relativas, certo? Significa o quê? Significa que toda a minha camada de fluido vai se deslocando, mas com camadas com velocidade relativa, certo? De tal forma que a velocidade, certo, da camada superior é maior e tem a mesma velocidade da placa, a velocidade da camada inferior é nula, já que a placa é fixa, e as velocidades intermediárias, as velocidades das camadas intermediárias são velocidades relativas comparadas com essas duas, certo? Considerando o perfil de velocidade linear, eu defino aqui uma deformação delta alfa do meu fluido, certo? Então, no instante T0, se eu fosse pintar esse fluido, meu fluido pintado seria esse aqui, ó. Ok? No instante T mais delta T, certo? O meu fluido pintado seria esse outro aqui, ó. Deixa eu botar outra câmera aqui, a verde, né? Meu fluido seria esse, ó. O que foi que aconteceu com ele? Ele deformou. Deformou de quanto? Deformou de delta alfa. Então, isso aqui é a deformação do fluido, o delta alfa. Ok? E se eu for analisar num tempo T mais 2 vezes delta T, a minha placa se desloca mais ainda e o meu fluido se deforma mais ainda. Certo? Então, a proporção que eu estou aplicando, a minha força permanece, mantém-se, as tensões cisalhantes surgem e o fluido é deformado. Se eu manter essa força indefinidamente, certo? As minhas tensões vão permanecer indefinidamente. Isso é a característica do fluido, que a gente viu lá no início, lá na primeira aula. Fluido, esses newtonianos, são aqueles fluidos que não resistem a tensões cisalhantes. Ok? Então, sempre que a gente administra uma tensão cisalhante a um fluido, ele deforma, ele escoa. E sempre que um fluido inicia um escoamento, ele inicia também. Ele surge nele também as tensões cisalhantes. Então, as tensões cisalhantes, elas estão sempre presentes, certo? Em um fluido que se deforma. Ok? Deixa eu apagar isso aqui. Certo, pessoal? Próxima aula eu mostro aqui um vídeo onde a gente vê aí um corante, certo? Usado aí para analisar o movimento desse fluido. Ok? Então, aqui, continuando, a tensão, certo? Cisalhante aqui, ó,
certo? No contato da placa com o fluido, vai ser dado como o limite de delta Fx. A realidade aqui seria o limite, certo? De quê? Opa, cadê? Seria isso aqui, por sua vez, ó, é igual ao quê? Delta F tal, tangencial, certo? Delta F tal. Ok? Já que a força que eu estou aplicando aqui, vai surgir a força de resistência entre a placa e o fluido, que é delta F tal. E em módulo, elas são as mesmas para manter a velocidade constante. Então, o limite vai ser delta Fx, que por sua vez é delta F tal, dividido pela área, delta AY. Isso quando delta Y tende a zero. Então, isso aqui é a definição de tensão. Ok? Aplicando esse limite aqui, certo? Tal YX, que é o índice duplo, vai ser igual, aplicando esse limite, certo? Isso aqui torna-se o quê? dFx, dAy. Ok? Que é o resultado da aplicação do limite. O que é isso aqui? Força exercida pela placa sobre o fluido, certo? Que eu estou chamando de Fx, porque em módulo ela é igual a F tal, ok? E isso aqui é o quê? A área de contato fluido-placa. Então, a área de contato aqui do fluido com a placa, AY, certo? A força exercida pela placa sobre o fluido, certo? dFx. Certo? Que em módulo é igual à resistência que o fluido exerce ao deslocamento da placa devido à viscosidade do mesmo. Ok? Então, voltando aqui, ó, considerando esse deslocamento aqui de M para M', de P para P', que é o deslocamento ΔL, é o mesmo deslocamento, certo? ΔL que surge a tensão tal YX, certo? Eu vou chamar de taxa de deformação, certo? A variação no tempo desse ângulo de deformação do fluido, certo? Então, a variação, a taxa de variação do ângulo de deformação do fluido é o que a gente chama de taxa de deformação, ok? Que, por definição, como no intervalo de tempo dt, o meu ponto o meu fluido teve uma deformação ΔL, ao sair de M para M, de P para P', certo? Gerando um ângulo de deformação Δα. Esse ângulo de deformação Δα aconteceu no intervalo de tempo ΔT, certo? Então, a taxa de deformação é o limite de Δα sobre ΔT, quando ΔT tende a zero. Certo? Isso aqui é o quê? É a taxa de deformação. Quando eu aplico esse limite aqui, eu encontro dα sobre dt. Certo? Então, taxa de deformação dα sobre dt. Então, isso aí vai ser fundamental para a gente entender fluido newtoniano, pessoal. Só que isso aí fica impraticável no laboratório. Imagine no laboratório sem você usar um corante para observar a deformação do fluido, medir uma deformação para calcular a taxa de deformação. Isso não faz sentido. Então, a gente precisa definir uma forma mais prática de determinar essa taxa de deformação em laboratório. Ok? Vocês vão ver isso aí com a professora Goretti, a aplicação prática disso, em saneamento. Mas agora a gente vai ver uma outra forma de definir a taxa de deformação. Presta atenção. A gente já sabe que a taxa de deformação é a variação o ângulo de deformação no intervalo de tempo. Ok? dα dt. Isso aqui define a taxa de deformação. Ok? Agora preste bem atenção. Se eu apliquei a força, surgiu uma força de resistência em módulo igual, definindo um deslocamento com velocidade constante, esse movimento é uniforme. Certo? Se esse movimento é uniforme com velocidade constante, e o meu ponto M se desloca para M' e P se desloca para P', esse deslocamento é ΔL, daí eu posso extrair essa expressão do movimento uniforme. Ok? Eu tenho que ΔL, que é o tanto que de deslocamento de para M' ou de P para P', é ΔL, vai ser igual à velocidade que multiplica o intervalo de tempo. Certo? Isso aqui vem lá de
física, né? Movimento uniforme. Então, espaço percorrido, velocidade vezes o tempo. Ok? Então, ΔL, que é o deslocamento dos pontos que estão aderidos à placa, né, do fluxo aderido à placa, o deslocamento ΔL vai ser igual à velocidade com que esse ponto se desloca, vezes o intervalo de tempo, certo? De observação, que é o ΔT. Isso aqui é uma expressão 1 relativamente simples. Ok? Logo em seguida, a gente tem a definição de ΔA. Certo? Se eu for obter aqui a tangente desse ângulo ΔA, eu vou ter tangente vai ser dado por quê? Cateto oposto, certo? Que é quem? ΔL, não é isso? Dividido pelo cateto adjacente, que é o quê? ΔY, certo? Então, tangente de alfa é cateto oposto, ΔL, sobre cateto adjacente, ΔY, tirando da geometria aqui do meu problema. Agora, se eu fizer esse ângulo aqui muito pequeno, a tangente dele coincide com ele. Vocês viram lá em cálculo 1. Então, fazendo ΔA muito pequeno, tangente de ΔA é o próprio ΔA. E como tangente de ΔA é ΔL sobre ΔY, daqui eu tiro outra expressão, que ΔL vai ser igual a ΔA que multiplica ΔY. Equação 2. Se ΔL é ΔU, ΔT, e se ΔL é ΔA, ΔY, certo? Eu posso dizer que ΔU, ΔT vai ser igual a ΔA, ΔY. Certo? Então, da equação 1 e 2, ó, ΔU, ΔT igual a ΔA, ΔY. Certo? E eu posso rearranjar essa expressão, certo? Obtendo o seguinte, certo? ΔA sobre ΔT igual a ΔU sobre ΔY. Certo? Então, a partir dessa simplificação, eu considero que a taxa de deformação, certo, vai ser igual ao gradiente de velocidade. O que é ΔU sobre ΔY? É o quanto a velocidade varia, certo, ao longo aqui da minha espessura. Certo? ΔU sobre ΔY. Aplicando limite no primeiro membro, limite no segundo membro, daí eu posso chegar aqui, ó, que dα sobre dt é igual a du sobre dy. Ou seja, eu posso dizer que a taxa de deformação ou taxa de cisalhamento, é sinônimo, é a mesma coisa, taxa de deformação ou taxa de cisalhamento vai ser igual ao gradiente de velocidade. Aí eu pergunto, na prática, é mais fácil você medir isso aqui e eu medir isso aqui. É mais fácil você medir o gradiente de velocidade. Ok? Vocês vão ver lá com a professora Goretti. Então, quando a professora Goretti se referir lá em saneamento à taxa de deformação, ela vai sempre se referir a du dy. Ok? Onde du dy vai ser o gradiente de velocidade, ou seja, o quanto a velocidade u está variando ao longo da espessura, a velocidade u varia na espessura de ΔY, né? No caso aí. Ok? Então fica mais prático. É porque, às vezes, quando a gente não tem essa introdução aqui em mecânica do fluido, fica meio confuso você entender por que é que o pessoal está tratando du dy, que é um gradiente de velocidade, está tratando como taxa de deformação. Você vai dizer, puxa vida, não tem nada a ver. O que é que um gradiente de velocidade tem a ver com taxa de deformação? Ele vem exatamente dessa simplificação nessa análise, para tornar mais prática a análise em laboratório, certo? Então, taxa de deformação igual gradiente de velocidade. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Por enquanto, tudo certo, professor. Tudo certo, né? Sim. Ok. Certo, pessoal? Então, vamos só... Deixa eu ver se dá tempo de fazer aqui. Vamos só fazer uma introduçãozinha aqui, antes de finalizar. Aqui é a chamada, o slide, né, do conjunto de slides, né, chamando aí de aula 4. A gente continua aqui, o modelo de placas
paralelas utilizadas por Newton para a explicação da viscosidade. Aí vamos ver o seguinte. O que é fluido newtoniano? Aqui a gente tem a placa superior, livre, placa inferior, fixa. A placa superior livre, eu vou aplicar uma força ΔFx, surge uma força de resistência ΔF tal. Essa placa tem uma área A, ΔF tal, que em módulo é igual a ΔFx dividido por A, me dá a tensão. A tensão tem a orientação da força, a setinha da tensão, ok? Então, a tensão no sentido, certo? Aqui é oposto ao deslocamento, que é de resistência, ok? A espessura do fluido ΔY, certo? A camada de fluido aderida à placa inferior, camada de fluido aderida à placa superior. Se a placa superior se desloca com velocidade constante ΔU, significa que a camada de fluido aderida a ela se desloca com a mesma velocidade. Se a placa inferior está fixa, a camada de fluido está aderida, então a velocidade é nula. E as camadas intermediárias, eu vou ter velocidades relativas, ou seja, vai diminuindo de forma linear, certo? A proporção que eu vou me aproximando da placa fixa. Ok? Então, significa o quê? Que esse fluido todinho aqui está se deslocando, está se deformando, com velocidades diferentes, mas está. E essa análise eu só posso fazer se eu considerar o escoamento laminar. Se for turbulento, o negócio é um caos, certo? Se ele for laminar, não, ele é muito bem comportado, ok? E a gente já viu que esse fluido aqui está deformando, certo? E ele deforma com uma taxa de deformação, dα dt. E a gente viu que, utilizando simplificação, eu posso dizer que a taxa de deformação dα dt pode ser escrita como gradiente de velocidade, du dy. Ok? O fluido newtoniano tem a seguinte definição. Ele vai dizer que a tensão cisalhante que surge, ela vai ser diretamente proporcional à taxa de deformação. Só que a taxa de deformação agora é escrita em termos do gradiente de velocidade, certo? Que eu reescrevi para tornar mais prático, certo? Então, aí eu tenho a tensão cisalhamento diretamente proporcional ao gradiente de velocidade. Isso aí é a definição do fluido newtoniano. Para eu tirar aquele sinal de proporcionalidade, transformar numa igualdade, o que é que eu faço aí, pessoal? Multiplico pelo... Certo? Então, em alguns livros você vai ter a viscosidade, chamando esta viscosidade de simplesmente viscosidade. Então, muitos livros mecânicos do fluido e hidráulica vai dizer a viscosidade, viscosidade, viscosidade. Então, trata-se da viscosidade propriamente dita, certo? Como essa constante de proporcionalidade. Outros livros, em vez de chamar só viscosidade, vai chamar de viscosidade absoluta, certo? Tanto livros de hidráulica como livros de mecânica do fluido. Então, sempre que você verificar, e outros vão chamar de viscosidade dinâmica. Então, sempre que você, certo? Sempre que você lê em algum livro viscosidade, certo? Viscosidade dinâmica ou viscosidade absoluta, trata-se da mesma viscosidade, certo? Por que é que eu estou falando isso? Porque mais na frente vocês vão ver que existe uma outra viscosidade, certo? Que é chamada viscosidade cinemática, que a gente ainda vai entender o que é essa viscosidade cinemática, certo? Então, essa é a definição do fluido newtoniano. A tensão de cisalhamento que surge vai ser diretamente proporcional à taxa de deformação escrita em termos do gradiente de velocidade. Para eu tirar a proporcionalidadezinha, aí o sinal, multiplico por uma constante, transformando numa igualdade, certo? Logo, a taxa de as tensões cisalhantes vai ser igual a uma constante de proporcionalidade que multiplica o gradiente, a taxa de deformação, certo? E esta constante de proporcionalidade é a viscosidade tão conhecida e tão falada dos fluidos, ok? Então, isso aqui é a definição. Então, daqui eu tenho que a viscosidade vai ser igual à tensão cisalhante, dividido pela taxa de deformação. Então, viscosidade, certo? É a tensão cisalhante dividido pela taxa de deformação. Ok? Na próxima aula, vamos, já que a gente introduziu o conceito de viscosidade, certo? A partir do fluido newtoniano,
certo? Na próxima aula a gente vai definir aí, a gente vai discutir aí a dimensão e como fazer a conversão, certo? Da viscosidade de um sistema em outro. Ok, pessoal? Alguma dúvida aqui? Então é bastante simples aí. Fluido newtoniano, tensão cisalhante diretamente proporcional à taxa de deformação. Tirando a proporcionalidade, transformando numa igualdade, multiplica por uma constante. Tensão de cisalhamento vai ser igual a constante de proporcionalidade que multiplica a taxa de deformação. Ok? E essa constante de proporcionalidade é a viscosidade que a gente tanto procura entender. Que a gente vai entender melhor a partir da próxima aula, ao entender a dimensão dessa viscosidade e as unidades que ela pode assumir em diferentes sistemas de unidades. Ok? Certo, pessoal? Beleza, professor. Tudo certo, professor. Então, eu vou liberar aqui a... Professor, ali na tensão de frequência. cisalhamento, ela é tangente ali ou ela é perpendicular? Ela está apontando para os dois lados? Peraí, deixa eu voltar lá. Aqui? Ela está apontando para os lados e para baixo? Aonde? Não, aqui ela só está, ó, tangente à placa, ó. Tangente, né? Ah, não, aquele na direita ela tava com a seta para baixo. Aí eu... Não, essa setinha aqui é para apontar para ela. Ele está dizendo que tal YX é a tensão de cisalhamento, Ah, certo? tá. E DU, DY é a taxa de deformação. Essa setinha aqui não é a orientação da tensão, não, certo? É só uma setinha que está indicando que ela é a tensão de cisalhamento e essa outra seta indicando que é a taxa de deformação. Ok? A tensão, a orientação dela está aqui, ó, certo? No esboço, no contato da placa com o fluido. Ok? E ela surge devido às forças cisalhantes. A força cisalhante é cisalhante à área, à superfície. Ok? Então, ela é tangente à superfície. Ok? Ah, beleza. Agora deu para entender. Obrigado. Eu vou liberar aqui a frequência da aula do dia 6 de 10. Pronto, pessoal. A frequência já foi liberada aí para vocês. Agora, 16, ela vai ficar aberta até 16 e 10, certo? Boa tarde, pessoal. Até mais. Professor, o doutorado do senhor foi em recursos hídricos, né? Foi, recursos hídricos, certo? Trabalhando com hidrologia isotópica, né? Eu estudei águas subterrâneas, usando isótopos ambientais para entender a dinâmica da água, né? Então, eu trabalhei com datação, carbono 14, com trício também, e trabalhei com isótopos estáveis, que não são radioativos, porque eles vão... Né? Porque a água é formada por molécula H2O, né? Aí você vai ter massa diferente, oxigênio e hidrogênio. Então, eles vão evaporar de forma diferente. Não é isso? Então, aí eu usei esses elementos estáveis para entender o fenômeno de evaporação, né, da água. Então, a partir de conhecer a idade e conhecer fenômenos que estão associados à evaporação, a gente estuda a dinâmica da água subterrânea. Porque a água superficial você está vendo, o rio está correndo de um canto para outro. Você está vendo direitinho ali, você define direitinho a direção, certo? De onde é que é a nascente, onde é que é a foz. Agora, a água subterrânea não, tá?